Olá, minha gente do terceiro ano, tudo bom? Olha só, então marcando essa nova etapa que eu estou fazendo pelo YouTube, né? De forma muito simples, de forma sem edição, sem nada, só para a gente ter o conteúdo, beleza? Olha só, o assunto de hoje é a ascensão do totalitarismo. Então, as políticas totalitárias que surgiram, os regimes totalitários que surgiram na década de 20 e na década de 30 do século 20. Nos anos 20 e anos 30 você tem a ascensão da Itália fascista, da Alemanha nazista, são os dois grandes regimes totalitários, e por final, também que se configurou também com o regime totalitário, a ditadura do proletariado com Joseph Stalin na União Soviética. Então esses são os três grandes regimes totalitários, com suas diferenças, a gente vai ver aqui, suas plataformas diferentes, mas regimes totalitários. E a gente vai definir o que é totalitarismo. E para só não ficar, porque quando eu era aluno, eu sempre falava disso, parece que toda aula de história fala, assim, Alemanha, Itália, União Soviética, mas dentro da Europa existiram mais de 19 países que aderiram ao fascismo, Então são mais de 19 países que você vai ter aí como regime aí político, os regimes totalitários. Massa? E aí eu vou fazer um esqueminha que eu fiz e gostei, que é mostrar a tela para vocês e ir passando, beleza? Aí é melhor até para você estudar. Bem amador, tá, gente? É assim mesmo que vai ser. Olha só. Totalitarismo e autoritarismo, Primeiro é marcar essa diferença. Eu já vi isso numa prova já, sabe? Essa diferença do que é um regime totalitário e um autoritário. Então, ó, escrevi aqui para vocês. O regime totalitário é um regime político em que a presença controladora do Estado, ela se manifesta em todas as relações sociais. Então, tá um barulho de maquita, velho? Deixa eu botar o fone aqui, talvez fique melhor. Então, ó, se manifesta em todas as relações sociais. Ou seja, que é um jargão fascista, Tudo para o Estado, nada fora do Estado. Então, assim, o Estado ele controla, ele tem um controle de todos os sentidos da vida em sociedade. Tudo por Estado, nada fora do Estado. Estrita relação dos governantes com as massas. E existe uma relação de carisma, uma relação de aproximação, uma relação de sacralização. Tem historiador que fala isso, Tipo, o líder político, ele não erra, ele é o cara que sabe das coisas, que vai resolver. Então, quem falar contra ele é uma oposição que tem que ser combatida, aniquilada, porque ele é quase uma coisa, é quase uma relação, sabe, com o divino, com o sacro. Governante, ele personifica o Estado, Hitler, Mussolini, essa personificação. Eles representavam o Estado. Então, o totalitarismo é um controle absoluto do Estado, tendo um líder como essa figura carismática, como essa figura de sacralização de uma maneira muito forte. Um regime autoritário, para dar um exemplo, como seria uma ditadura, como foi a ditadura brasileira aqui, a ditadura militar, de 64 a 85. Então, você tem a concentração de poderes na mão de um ditador e de um grupo de dirigentes. Você tem autoritarismo, você tem a truculência do Estado, mas o Estado ele não controla a sua vida. Você não vê, você não tem essa estreita relação com as massas, você não tem essa sacralização, você não tem esse partido único, de uma maneira que o chefe da nação é o grande líder do partido, é o cara que guia, porque ele sabe como guiar a nação. Esse sentimento do totalitarismo. Então, essa é uma das grandes diferenças. Massa? Então, assim, cuidado. Eu já vi uma questão acho que foi no Enem ou foi em outra banca, sabe, falando sobre a diferença entre totalitarismo e autoritarismo. Ditadura militar no Brasil, regime autoritário. Então, fascismo italiano, fascismo espanhol, o nazismo, regime totalitário. Massa? Vamos embora. Então, uma coisa que vai se configurar, os anos pós-Primeira Guerra Mundial, 1918, 1920, vão ser anos muito difíceis para a Europa. A Europa vai ser destruída. E isso vai causar, uma efervescência política
ideológica muito forte na Europa, mas muito forte mesmo, né? Então, como resultado direto do fim da Primeira Guerra, você tem o fortalecimento, né, e a emergência dos Estados Unidos como grande potência mundial, passando até a Europa. E você tem dentro da Europa, né, formações que vão se espelhar, ora no modelo soviético, com a formação do Partido Comunista, ora, né, em regimes radicais contra a democracia liberal. Então, é um momento de radicalismo dentro da Europa. Isso vai se dar muito fortemente na Alemanha e na Itália. Você vai ter partidos de dirigentes do Partido Comunista Alemão tentando estabelecer uma revolução socialista na Alemanha, né? Por outro lado, isso tudo, esse caldeirão todo, ele vai dar uma contra-revolução, ele vai fazer uma contra-revolução e vai formar o fascismo, né? Essa descrença na democracia, esse apelo a um Estado forte que dê conta dos problemas que vão existir, né? Os problemas econômicos principalmente, né? A gente está falando do pós-Primeira Guerra Mundial, a economia europeia ela se destroçou. Então você vai ter essa onda revolucionária que vai fortalecer a extrema-direita. Dentro a Guerra Civil espanhola foi isso, né, também, né? Foi esse jogo de disputa ideológica, né, entre esquerda e direita e tal, né? Esses que são plataformas diferentes, né? Então, a União Soviética, até então ninguém sabia que a União Soviética era uma ditadura, né? Para a Europa, a União Soviética foi que planificou a economia, que tornou a sociedade de iguais, aquela que tinha sido planejada no século XIX, né? Principalmente pelo teórico Karl Marx, né? Então, o que o Marx fala do que seria o socialismo real foi diferente do que foi o socialismo real, né? Mas enfim, nos anos 20, nos anos 30, né? A União Soviética era um símbolo de um lugar que lutou contra o autoritarismo de uma monarquia czarista e estabeleceu o poder aos sovietes, aos operários, né? Então isso se dava também no mundo também, né? Essa disputa, né? Eu sempre digo isso, né? Imagina você, um operário que trabalha, sei lá, 15 horas por dia, 14, 10 horas por dia, 12 horas por dia, e você mal ganha para sobreviver. Aí você ouve dizer um lugar onde os operários se juntaram e fizeram uma revolução socialista e que acabou com a exploração, né? Então esse discurso, ele vai ser muito sedutor aos ouvidos da classe trabalhadora no mundo inteiro. Aqui no Brasil também vai chegar aqui, a gente vai estudar isso depois. Mas enfim, então a Europa se torna esse caldeirão, né? Essas disputas ideológicas, políticas, onde na Itália, primeiramente na Itália, vai surgir um cara chamado Benito Mussolini. Então, vou ler aqui, tá? O fascismo, um dos primeiros movimentos da Itália, por Mussolini. Então, nesse clima de instabilidade, ele consegue agregar os setores mais conservadores, esquadrões paramilitares. O que é isso, paramilitar, né? Então, grupos armados para defender a sua ideia, né? Para além do Estado, né? Então, em outubro de 22, a Itália, que era monarquia, governada por o rei Vítor Manuel III, cede a essa pressão, porque ele estava ganhando espaço, a proposta autoritária de Mussolini estava ganhando espaço, e o rei Manuel cede e chama o deputado Mussolini para compor o governo, né? Mussolini, ele entra como deputado, ele é eleito como deputado e ele vai dar um golpe em 1925. É o ano que se instala o fascismo na Itália. Então, é um movimento de massa, o fascismo, antidemocrático, antiliberal, anticomunista, tá? Então, é o que se tinha de mais conservador para o momento. Tudo para o Estado, nada fora do Estado. Essa é da grande sacada, né, desses regimes totalitários, do fascismo que surgiu aqui, com Mussolini, dentro desse movimento todo. Eu estou simplificando, tá, gente? Esse movimento é muito complexo, mas não importa a gente saber isso tudo, basta a gente ter ideia de como é que estava o cenário pós-Primeira Guerra Mundial, beleza? A ideologia fascista. Olha só, gente. Eu botei aqui para vocês, ó. Eu vou mandar isso para vocês também, tá? Condenava o racionalismo, o individualismo, a democracia e o Estado de Direito. Então, assim, essa coisa do racionalismo, né? Tipo assim,
não é o que a ciência fala, não é o que os intelectuais falam, porque os intelectuais são os inimigos, e sempre criava... Os regimes autoritários, regimes totalitários sempre cria inimigos que têm que ser combatidos. Então, quem são os inimigos que têm que ser combatidos? Os comunistas, os democratas, os liberais. Para quê? Para a efetivação do poder do Mussolini. Olha só, a existência de partidos fraciona a nação. E a política é o reino da divisão do povo. Então o que ele está dizendo aqui? Que a democracia não presta e que assim o pluralismo de ideias divide a nação. Então esse sentimento, uma das características do fascismo, né, é o nacionalismo exacerbado. Esse nacionalismo que vai correr como símbolo também da criação desse regime totalitário, né? Então se cria essa ideia de estar salvando a nação, né? Fugindo da democracia, fugindo do liberalismo, fugindo do comunismo e estabelecendo uma coisa única, que é o fascismo. Beleza? E é um movimento que eles se consideravam extrema direita e conservadores. Beleza? Defendia a militarização e a glorificação da violência e da guerra. Ou seja, se está conosco, massa. Se não está, mata, né? Aniquila, acaba com o inimigo. Subordinação total do indivíduo ao Estado e ao nacionalismo, vai ser a palavra, tá? Tanto para o fascismo italiano, tanto para o fascismo, para os outros fascismos, principalmente porque o nazismo é uma espécie de fascismo também, só que o nazismo ele agrega outros valores. Vamos caminhando, né? Então, isso aí, em 1925, isso se estabelece na Alemanha, né? Então, essa política, ela encorpa na Alemanha. Na Alemanha não, na Itália, desculpa, tá? Na Alemanha, você vai ter, né? A Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra Mundial e que mais sofre dentro desse contexto todo de crise, a Alemanha que mais vai sofrer. Olha isso aqui, essa foto aqui, que eu acho fantástica para a gente entender como é que a Alemanha estava fodida, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui são crianças brincando com dinheiro. Isso se chama a hiperinflação alemã. Então, a Alemanha se afundou numa crise sem precedentes, né? E depois da Primeira Guerra Mundial é fundada a República de Weimar. É o nome de uma república que é criada pós a Primeira Guerra Mundial. Vou dar um pause para vocês escreverem isso aí. Mas a República de Weimar. Então, a jovem república e a herança do pós-guerra junto ao processo inflacionário, né? Então, você tem uma jovem república, uma herança maldita do pós-Primeira Guerra Mundial e um processo inflacionário enorme, uma crise, tinha muito dinheiro e o dinheiro não tinha poder de compra. A inflação era isso, né? E aqui foi a hiperinflação. Então, apenas 10% dos habitantes de Berlim ganhavam o suficiente para viver. Então, era uma crise sem precedente. Dentro dessa crise, começou-se também, sempre o mesmo modo operante, né? Então, de um lado, o Partido Nacional Alemão, da extrema-direita, do outro lado, tinha Partido Comunista forte na Alemanha, e dentro dessa luta, desse quebra de braço, né? Então, o Partido Nazista que vai ter o primeiro nome, depois vai ser mudado o nome do Partido Nazista, o primeiro nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, com a entrada de Hitler e com o endurecimento da ideologia, né, vai mudar para o Partido Nazista. Então, quem era Hitler? Hitler era um soldado na Primeira Guerra Mundial, era um cabo, um soldadão, um cabo, né, e que vai ganhando espaço porque ele vai começar a dizer umas coisas assim que, acabaram com a nossa nação, destruíram. Então, o Ocidente, o liberalismo, ele foi responsável por destruir a Alemanha. Então, o que é que a Alemanha subjugou, se dividiu, perdeu terras? Vamos fortalecer a Alemanha. Aí escreve um livro chamado A Minha Luta, Mein Kampf, em alemão. Então, o Hitler, ele vai começar a ganhar espaço e vai começar a atrair. E era muito sedutor também o discurso do Hitler, né? Então, ele fala de um fortalecimento da nação, de regeneração da nação alemã, de fazer aquilo destruir aquilo que fizeram com a Alemanha, né? A humilhação que a Alemanha passou pós-Primeira Guerra Mundial. E como é que ele quer resolver? Ele quer resolver centralizando o poder, criando um Estado fascista. Mas muito além disso, né? Hitler vai propor outras ideias no livro dele, A Minha Luta. Ele vai falar sobre uma superioridade racial e que o povo ariano, que tem a sua maioria, os alemães são arianos, que eles são o principal, estão no topo dessa hierarquia. Hitler resgata
uma coisa que foi muito forte no século XIX, né? As teorias raciais, e ele adapta ao contexto da Alemanha, né? O contexto que essa Alemanha estava passando. Então, dentro dessas disputas, é o discurso de Hitler que vai se prevalecer. Então, assim, a obra de Hitler, vou ler aqui para vocês, é marcada por um racismo violento, e pela defesa da eugenia, que é essa superioridade racial, tá? A adoção de métodos seletivos para produzir uma raça perfeita. Então, ele vai fazer uma guerra, né? Isso antes dele assumir o poder, gente. No livro dele, ele fala disso, né? Que os judeus foram culpados e tudo, os povos eslavos colaboraram para a derrota da Alemanha e tal. Então, para uma Alemanha forte, para uma Alemanha do futuro, uma Alemanha regenerada, era preciso que a Alemanha ela selecionasse as pessoas, né? Então, ou seja, deficiente físico, deficiente mental não tinha espaço na Alemanha. E assim, é muito, muito importante a gente dizer que, por exemplo, né, a categoria dos médicos foi uma categoria que aderiu muito à proposta nazista, né? Baseado também nesse nacionalismo para salvar a nação. Então, Hitler chega no poder na Alemanha, ele entra ele vai ser primeiro-ministro, né, uma espécie de primeiro-ministro, e depois ele vai dar a grande marcha, e aí vai assumir o poder, vai dar um golpe também, né? Então ele chega primeiro pela votação, tá? Vai ser escolhido, né? E depois ele vai dar um golpe, né? E aí se torna isso tudo que foi essa potência assim econômica que foi, e essa máquina de matar que foi a Alemanha nazista, né? Então, a democracia estava em descrédito, né? E a ascensão do partido nazista, ela foi, dentre outras coisas, um retrato do descrédito da democracia. Eu separei aqui algumas imagens. A militarização da ideia do nazismo, né? Que é uma espécie de fascismo também, tá, gente? Então você tem a militarização, a disciplina, o nacionalismo, a ideia de que o povo ariano é o melhor, de que tem que selecionar as melhores pessoas, porque a nação tem que ser composta por pessoas fortes, pessoas de corpos perfeitos e tal. Essa coisa toda era ideologia nazista. Então isso é uma das coisas que difere, né, do fascismo para o nazismo. O nazismo tem o fascismo, mas acrescenta-se aí essa questão da eugenia, da superioridade racial, tá? Então, a figura do líder é uma coisa em comum do fascismo e do nazismo, né? Também a sacralização do líder. E, esse aqui são fotos da Alemanha nazista. Esse aqui é uma foto que um conhecido meu, uma imagem, uma frase que postou ontem. Eu até botei aqui, é Brasil 2020. Olha só, essa farsa chamada democracia funciona assim. Eles te roubam e você fica calado assistindo passivamente. Se você reclamar, é um ataque à democracia. Essa foi uma das bases que Hitler usou para tomar o poder e implantar, né, o regime nazista na Alemanha, cara. Então, para você ver, né, como esse discurso de descrédito da democracia, ele é perigoso. Ele, hoje, né, eu acredito assim que o contexto hoje do Brasil é um contexto que dá para a gente pensar, como é que chega a isso, né? Como é que chega a esse ponto dessa intervenção tão forte, de um líder que sabe de tudo, que ninguém consegue, assim, se alguém criticar ele é porque é comunista, é isso, aquilo, outro, né? É o retrato, sim, do nosso presidente, né? Que tem ali uma pontinha de fascismo, tá? Mas domingo passado teve uma passeata pelo AI-5, é uma coisa que a gente vai estudar, né? Ato Institucional número 5, e pela intervenção militar, né? Então, pelo fechamento do Congresso, pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal, e para deixar o presidente trabalhar, né? Então, foi nesse apelo que colocaram Hitler no poder, por exemplo. Eu não estou comparando ele a Hitler, né? Mas só para a gente entender, né? Assim, como é que um cara desse chega ao poder, né? É dessa forma, né? Se esse sentimento começa a crescer, né? O líder, ele se sente, ele vai ter o poder e a validade, né, o crédito da população, e vai isso mesmo, dá um golpe, fecha as instituições republicanas todas e governa aí do jeito que é melhor para a nação. Olha o nacionalismo de novo, né? Então esse discurso de apelo ao nacionalismo, ele é muito perigoso, porque a história prova isso pra gente, né? Não é que ninguém ache, não, é porque a gente já viveu experiências nesse sentido. Então, gente, nas eleições de 33, o Partido Nazista obteve 7 milhões de votos, enquanto os comunistas 6 milhões. Percebam que os comunistas eram muito. Dos 13 milhões,
7 dos votos do partido nazista e 6 milhões do comunista. Então, existia sim o comunismo. Claro, você tinha, né, poucos anos antes, você tinha se criado a União Soviética, né? Então, era uma realidade falar de socialismo, de comunismo naquela época, né? Hoje não, óbvio que não. Após a ascensão dos nazistas, a violência se estabeleceu, né? Essa perseguição aos sociais-democratas e aos comunistas. Então, fez-se uma guerra ideológica contra o comunismo, contra a democracia, e pôs fim à República de Weimar e se estabeleceu o que a gente chama de, que ele chamou, que o Hitler chamou, né? O Terceiro Reich. Terceiro Reich, né? Se escreve assim, ó, Reich. Foi criada a figura do Führer. Führer era como Hitler era chamado, né? Führer significa o líder, né? E o Reich seria o Terceiro Império Alemão. O primeiro Império Alemão seria lá atrás, né, o Sacro Império Romano Germânico, o Império Alemão que foi criado no século XIX, e agora eles estavam querendo fundar o Terceiro Império Alemão, o Terceiro Reich, que foi fundado, né? As estruturas da Alemanha nazista, né? Eles conseguiram montar uma máquina de guerra quase indestrutível, né? Então Hitler, ele se apoiou nesses mega comícios, nesses desfiles ao público, né? Esse fortalecimento dessa disciplinarização, dessa militarização e dessa ideia de uma Alemanha forte, custe o que custar. O que importa é a gente estabelecer a economia e fazer a Alemanha forte novamente, tá? Vamos passar aqui. Então, para garantir perseguição e eugenia, para garantir a suposta raça ariana, algumas medidas. Por exemplo, em 1933, o ano que Hitler assume, as leis eugênicas. Indivíduos considerados degenerados, como doentes mentais, criminosos e doenças incuráveis, foram esterilizados. Forte, né? Missão dos médicos. Cerca de 45% dos médicos aderiram ao partido nazista, né? Então foi uma adesão muito forte. Foi a categoria que mais aderiu ao partido nazista. E uma característica marcante do partido nazista, da Alemanha nazista, gente, acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? É o antissemitismo. Professor, o que é o antissemitismo? Aversão aos povos de origem semitas, aversão aos judeus. Então, os campos de concentração foram criados, mas não foi de imediato, porque Hitler ele tinha que passar a ideia de que não estava acontecendo isso, né? Então, é por partes que acontece. Em 1935, é criada as leis de Nuremberg, que dividiam a população conforme critérios raciais. Arianos puros, não arianos e mestiços, né? E os judeus estavam aqui no meio também. Quando você assiste um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, fala dos guetos, né? Aquela parte da cidade que era cercada e tal, que só para os judeus viverem lá e tal, né? Então, isso é reflexo das leis de Nuremberg. A cidadania plena, só quem tinha cidadania na Alemanha nazista, era os arianos puros, porque a ideia de fortalecimento da nação passava pela ideia de que existia uma raça superior a todas as outras elas, né? O objetivo das leis de Nuremberg era obrigar os judeus a deixar a Alemanha. E aí, em 1938, inicia-se de fato e abertamente a perseguição aos judeus, certo? Perseguição que resulta, né, gente, nos campos de concentração. Esses campos de concentração é o que eles chamam de solução final. É de 38, 39, 40, né, que vai ser criado os campos de concentração, tanto na Alemanha, como vai ter em outros países também. Então você tem campos de concentração de trabalho forçado. Aqui, essa imagem esquelética, né, de um judeu dentro do campo de concentração, né, foi uma coisa que só ficou conhecida depois que Hitler cai, depois da Segunda Guerra Mundial. Até então, o mundo não sabia o que estava acontecendo, né? Enfim, isso foi o partido nazista, isso foi, né, a ideologia nazista, né? Baseado, vou dar o pause depois para você ver, viu? Antiliberalismo, antidemocracia, anticomunismo, antissemitismo, superioridade racial, né? Então, o que é que do nazismo tem no fascismo, né? O que é que do fascismo tem no nazismo? Fortalecimento do Estado, sacralização do líder, o nacionalismo exacerbado, exagerado. Fascismo tem isso, nazismo também.
Só que o nazismo entram critérios raciais, a eugenia, a superioridade racial, sabe? O antissemitismo, que é uma coisa do nazismo. Massa? E por último, essa aula, ela tem que ser curta, né? Que eu vou postar. Regime stalinista. Né? Então, Stalin, lá naquele sonho lá de fazer uma sociedade de iguais, acabar com toda a opressão ao trabalhador, né? O Stalin vai levar isso para um outro caminho. Por quê? A ascensão de Stalin marcou não só o abandono das ideias que inspiraram a Revolução de Outubro, de igualdade, de um país sem opressão, né? Mas também marcou também a sua traição. Trotsky, que era um dos grandes líderes também do Exército Vermelho, do Exército Bolchevique, que ajudou a derrubar o czar, ele queria a expansão do socialismo. Com Stalin, ele queria o isolamento. Então se dividiu. Então Trotsky foi exilado, né? Depois foi morto a mando de Stalin. E o que se viu nas décadas seguintes é que os adversários bolcheviques, sindicalistas, eles foram suprimidos, eles foram silenciados. Ou seja, quem está com a ideia nossa aqui do partido bolchevique, que eu represento, Stalin dizia, né? Tá tudo tranquilo, mas quem não tiver a gente vai perseguir, né? E só depois de muito tempo também que se sabia disso, né? Então, a grande utopia de uma sociedade de iguais, da União da República Socialista Soviéticas, fundado por trabalhadores, vai se transformar também numa grande Estado opressor, baseado também, a gente pode falar também de um Estado totalitário, tendo como base não a extrema-direita, mas a extrema-esquerda, né? Todo extremo, ele tem essa base, né, opressora, e ditadura é ditadura, seja de direita ou de esquerda, né? Totalitarismo é totalitarismo, seja com a plataforma da esquerda ou da direita. Massa? Então, o Stalin, né, até as imagens de Stalin, né, se promovendo também como chefe, bondoso, o cara que que cuida das crianças, que cuida da nação, o camarada Stalin, né, vai ser muito parecido com as propagandas de Hitler, né? Foi uma coisa muito utilizada, né, para convencer a população, né, para ter maior adesão. Essas propagandas informacionais, né? A gente sabe, né, gente, que hoje, né, você tem a internet, rede social, e assim, a mídia, né, os meios de comunicação, eles são usados por políticos ou então para quem queira passar mensagens, né? No caso aqui, né, você não tinha internet, você não tinha, a televisão não era uma coisa que era amplamente divulgada, então o que se estabelecia eram esses cartazes, né, essas imagens, jornais impressos, né? Então Stalin, ele esforçou-se por construir essa imagem, querendo essa imagem do chefe, do bondoso da nação, e apagou, né, de uma certa forma a imagem de Trotsky, né? Até a imagem de Lenin, ele continua, né, como líder que fez a revolução, mas agora quem toca a revolução é Stalin, sob outro ponto de vista, né, sob outra pegada ideológica. E aí o ensino técnico, a alfabetização em massa dos trabalhadores, né? Então assim, os trabalhadores viviam minimamente com dignidade, mas viviam sob um estado opressor que não tinham liberdade de expressão, né? Então isso se tornou um regime totalitário. Massa? Então, essa aula versou sobre a ascensão do totalitarismo. Falamos em fascismo, nazismo e stalinismo. Tá certo? Gente, se tiver alguma dúvida, comenta. Vamos fazer isso acontecer, tá? É no YouTube, todo mundo vê YouTube, né? Vai lá embaixo, posta os comentários, posta perguntas, posta crítica, vamos debater, tá? Vou tirar um dia semana que vem pra gente fazer esses debates, tá? Cheiro, qualquer coisa eu tô por aqui, tá? Pelo perfil da coordenação e agora pelo perfil dessa... Eu não sei nem como é que chama, né? Desse canal que eu criei no YouTube. Tchau!